Ele grita que o lugar não era bom. Mia, em resposta, pergunta o que não era bom, se era porque ela era uma bruxa ou porque ela era grande e pouco atraente. Ao ouvir isso, Hinata pede que ela espere, pois ela estava agindo muito estranho, se perguntando o que havia acontecido com ela, ao que ela pergunta por que ela estava agindo estranho. Hinata responde com um sim, afirmando que ela sempre foi legal e encantadora. Ao ouvir isso, ela começa a tirar um pouco da roupa e diz a ele que ele só conhece um lado dela. Na verdade, ela só puxa um pouco o sutiã para baixo, vendo que Hinata fica surpreso. Ela então o abraça e seus seios estão tocando seu rosto. Hinata pergunta tenso o que ela está fazendo. Ao ouvir isso, Mia age como se estivesse chocada e pergunta se ele ainda não está satisfeito. Ela então começa a mover o vestido para cima, revelando a perna, e pergunta se ele quer que ela seja ainda mais reveladora. Hinata responde que nem mesmo pediu para ela fazer isso. Mia olha para ele e diz que mesmo que Hinata tenha sido quem deu o primeiro passo. Ao ouvir isso, ele se sente envergonhado e constrangido, dizendo que foi um acidente. Ela então se aproxima e pergunta se isso significa que acidentes são bons, certo? Ela então chega ainda mais perto e de repente ela escorrega nele, agindo como se não tivesse intenção de fazê-lo, mas Hinata sabe que ela estava fazendo de propósito. Ela então diz que se não fosse charmoso o suficiente, ela faria mais. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, Hinata estava no seu limite, pois era muito estimulante para ele, então ele pega o chapéu dela. Mia pula em direção a Hinata, pedindo que ele feche os olhos, mas antes disso, Hinata coloca o chapéu na cabeça dela. De repente, ela volta ao seu eu normal e com uma expressão confusa, ela pergunta o que ele estava fazendo e como foi a aula. Hinata fica chocado ao ver essa mudança repentina e pergunta como ela voltou tão de repente e se ela lembra de alguma coisa até agora. Mia compartilha que ela incorporou um poderoso controle mágico naquele chapéu, então é perigoso tirá-lo. Ele não sabia o que poderia acabar fazendo. Ela então pergunta confusa se ela não fez nada, certo? Hinata primeiro pensa por um momento, depois responde com um não. Nada. Mia diz que é bom. Caso contrário, teria sido terrível se ela tivesse causado algum dano a ele. Hinata olha para ela atentamente e então de repente diz que ela é tão encantadora para ele. Mia pergunta se era mesmo assim e se sim, então obrigado. Ela também pergunta se eles deveriam continuar com a lição. Hinata responde com um sim. Hinata então se pergunta que Mia sempre foi tão legal e misteriosa, e também sexy, fofa e um pouco cabeça de vento. Enquanto ele estava pensando nisso, Mia pede que ele abra a página número 12 do livro de magia. Mas na verdade, sua roupa fica mais para baixo e Hinata vê o sutiã dela ficando envergonhado. Ele até tenta avisá-la sobre isso, mas ela não ouve e pergunta o que ele disse, dizendo-lhe para prestar atenção no estudo. Na próxima cena, Hinata trouxe alguns ingredientes e disse que havia trazido 3 sacos de caudas de lagarto, 3 gramas de gergelim de umbigo de elfo e 12 lascas de carvalho. Todas as coisas que ela precisava para a nova poção. Hinata então começou a fazer café e disse a Mia que depois disso, ele limparia as prateleiras. Ele também fez um café para ela. Ele ficou cansado e descansou em uma cadeira, dizendo que estava cansado e ainda tinha que sair mais tarde. Mia coloca um copo de água na mesa e pede a Hinata para beber. Ele agradece pela água, pois estava com muita sede, mas no momento em que bebe, ele cospe na cara dela. Ele então grita que estava muito amargo e pergunta o que era. Mia primeiro limpa o rosto e responde que queria ver os efeitos da poção que ela criou momentos atrás. Ouvindo isso, Hinata pede a Mia para não usá-lo como cobaia. Mia ri e diz que ele tem uma língua muito infantil. Depois disso, ela bebe café e pergunta se ele poderia comprar um com muito açúcar e leite, pois ela não gosta de café levemente doce. Hinata então pergunta quem é mais infantil agora. Logo ele disse que tudo bem se for para ela e foi beber a poção, mas ele estava tremendo antes de tomar um gole. Então Mia se aproximou dele e disse que há uma maneira mais fácil de beber sem lutar tanto. Ouvindo isso, Hinata ficou feliz e perguntou se era uma magia que poderia mudar o sabor. Para seu choque, ela o segurou e o fez deitar no colo dela como um bebê.
Ela então pediu que ele abrisse a boca enquanto pegava uma colher e estava prestes a alimentá-lo como um adulto alimenta um bebê. Hinata ficou confuso e perguntou o que ela estava fazendo. Mia respondeu que era um método que os humanos usavam para tomar remédio, então ela estava imitando isso. Mia compartilhou que tinha mais de 200 anos, então qualquer pessoa com menos de 100 anos era como um bebê para ela. Ela então tentou persuadi-lo oferecendo um presente, dizendo que lhe daria um agrado se ele bebesse. Ela até mostra o sorvete para atraí-lo a beber a poção. Hinata responde que isso não funcionaria com ele, mas surpreendentemente ele até abre a boca enquanto diz isso. Mia o alimenta feliz e compartilha que o método de dar um presente estava realmente funcionando. Depois de alimentá-lo primeiro, ela acaricia sua cabeça, compartilhando que ele deu a primeira mordida e o encoraja a continuar sendo um bom menino e comer tudo. Enquanto alimentava, ela disse que se ele os elogiasse bem, eles obedeceriam felizes. É simples assim. Ela felizmente pede que ele dê a última mordida. Depois de terminar, ela pergunta a Hinata se ele gostaria de fazer isso de novo algum dia, ao que ele responde envergonhado que não gostou tanto assim. Ela então o pega e começa a brincar com ele, levantando-o no ar, perguntando se ele estava com raiva ou com fome. Ela disse que sabia que ele estava totalmente gostando. Depois que ela saiu, Hinata estava se perguntando tristemente que Mia novamente o tratou como uma criança, e ele se perguntou o que a poção fez. De repente, ele se lembrou que tinha algumas coisas para comprar, então não havia tempo para ele perder. Hinata começa a procurar o memorando, mas enquanto procurava, ele encontra uma receita. Ao inspecionar mais de perto, ele percebe que é uma receita para um remédio de recuperação. Depois de ver a receita, ele percebe que não estava se sentindo cansado também, então ele entende que era o plano de Mia para fazê-lo se sentir melhor. Enquanto Hinata estava perdido em pensamentos, Mia também chega e pergunta por que ele está distraído, instando-o a se preparar. Hinata agradece a Mia porque não se sentia mais cansado, expressando que ela era melhor, como ele esperava. Ele então saiu de casa para comprar as coisas. Enquanto Mia estava corando de felicidade, tendo sido elogiada pela primeira vez na vida, então ela decide que também tinha que fazer o seu melhor. Na cena seguinte, Mia pergunta a Hinata se ele está sentindo, e um pouco mais, como se estivessem fazendo algo estranho. Mia novamente pede a Hinata para deixar tudo sair. Hinata responde que está quase lá e está saindo. De repente, ele grita, como se tivesse se libertado de algo. Eles estavam realmente praticando magia. Hinata tinha que fazer uma chama sair de sua mão. Até este ponto, eles estavam discutindo a vinda dessa chama, mas mesmo depois de colocar todo o seu esforço, Hinata só conseguiu produzir uma pequena chama. Mia pergunta se era tudo o que ele tinha. Hinata responde que, afinal, magia de fogo não era tão fácil. Mia então faz uma cara estranha e compartilha que acha que era muito cedo para ele lidar com magia. Quando Mia começa a se afastar, Hinata grita e pede que ela espere, expressando seu desejo de aprender magia, não importa o que. Surpresa! Mia pergunta por quê. Hinata responde perguntando se não seria legal poder usar magia de fogo, e que ele também quer mostrar que qualquer um que o toque será queimado. Mia disse que isso é bobo da parte dele, e que ele não deveria aprender magia apenas para parecer legal, pois a magia é algo mais sagrado. Hinata então disse a ela que quer parecer legal na frente de pessoas como ela. Ouvindo isso, Mia sente pena do pensamento de Hinata. Ela sorri e diz a ele que nunca mostrou sua magia a ninguém. Ela também pede para ele não dizer isso com tanto orgulho, pois a deixa triste. Ela então pede para ele não a entender mal, pois já foi chamada por outros caras antes, e eles também mostraram a ela uma chama bonita. Mia compartilha que foi tão perto que ela sentiu como se estivesse queimando viva, e não é isso que as pessoas chamam de caça às bruxas? Mas todo esse tempo, Hinata não estava ouvindo, pois estava focado em praticar magia para produzir chamas de suas mãos. Vendo isso, ela o segura por trás e diz para ele não exagerar. Quando ela o toca, ele fica atordoado novamente e pede para ela não chegar tão perto, pois ele estava tentando se concentrar. Nesse momento, ela murmura em seu ouvido, perguntando se ele está sentindo agora. Mas, na verdade, a voz aguda dela tão perto faz Hinata ficar envergonhado.
Ela compartilha que provavelmente é muito cedo para ele se ele não conseguir controlar. De repente, ela o segura no chão e começa a fazer cócegas nele. Ele começa a fazer barulhos estranhos, pedindo para ela não fazer cócegas nele. Ela então o abraça por trás, apertando seu corpo, e pede para ele não ser tão imaturo, dizendo para ele liberar aquela coisa patética e lamentável. Hinata continuava pedindo para ela parar, mas ela não se movia. Mia reiterou que a magia de fogo precisa de emoção como meio, e ela não sabia para quem ele queria mostrar. Mas ele não poderia fazer isso com motivos tão impuros assim. Hinata grita que mesmo que seja impuro, ele estava falando sério. Então, em um impulso, ele disse que só quer mostrar a ela o que ele pode fazer porque quer parecer legal na frente dela, porque gosta dela. De repente, no momento em que Hinata disse isso, uma pequena chama aparece. Mia ficou chocada ao ouvir isso da boca dele, e novamente pergunta se ele gosta dela. Do nada, uma chama muito alta irrompe da mão de Hinata. Vendo isso, ele fica feliz e diz que foi graças a ele pensar nela. Hinata então pergunta o que ela acha. Ela responde que estava apenas razoável, mas Hinata vê que acima de sua cabeça, com fogo, há palavras escritas dizendo que estava muito legal. Vendo isso, ele se pergunta qual é a verdadeira. Então ele agradece a ela alegremente. Ouvindo isso, ela pergunta por quê, já que ela ainda não disse nada. É apenas porque ela não sabe sobre aquelas letras de fogo escritas sobre sua cabeça, dizendo que é muito legal e que ele é um bom menino. Na próxima cena, Hinata está conduzindo um experimento e lendo algo. Ele está focado nos itens da lista. Raiz de mandrágora, moer os chifres de um unicórnio e misturá-los no sentido horário. Mia também vem e pergunta a Hinata se ele está estudando a poção de recuperação. Hinata responde com um sim. Então Mia senta atrás dele em um sofá e diz a ele que, se ele não entender nada, pode apenas perguntar. Enquanto tenta, um erro acontece e ele tenta novamente, repetindo o processo várias vezes. Enquanto isso, Mia o encara atentamente, andando ao redor dele e finalmente ficando tensa, perguntando-se por que ele não está fazendo nenhuma pergunta. Ela se pergunta se ele tinha medo dela ou porque ele não estava fazendo perguntas. Naquele momento, ela fica frustrada porque não era bom se ela não pudesse ajudar. Então Mia usa magia para transformar todo o cômodo em um design de sala de aula, com apenas uma mesa e um banco disponíveis especificamente para Hinata. Até o vestido de Hinata foi trocado, e vendo isso, ele ficou pasmo. Ele compartilha que é sua academia de magia, onde costumava frequentar suas aulas. De repente, para sua surpresa, Mia aparece e cumprimenta Hinata de bom dia. Quando Hinata olha para ela, ele fica surpreso, mas também confuso ao ver Mia com um vestido de escola. Ela monta um banco e uma mesa ao lado dele e pergunta se ela pode sentar ao lado dele. Hinata está tão confuso que não responde. Mia então compartilha que ela acabou de transformar seus pensamentos subconscientes em realidade, e com isso, ele pode ser capaz de encontrar o que está obstruindo seus estudos. Hinata responde que pensou que ela estava de repente mostrando interesse em cosplay. Chocada, ela pergunta o que ele pensa dela. Ela também diz que ele não tem permissão para chamá-la de mestre na sala de aula, pois eles são colegas de classe com igualdade de posição, então eles devem ensinar um ao outro. Mia então pergunta a Hinata como ele era chamado na escola. Hinata responde que todos o chamam pelo nome. Mia, ouvindo isso, fica triste, pois é muito chato. Hinata pede que ela não procure diversão no nome de alguém. Mia compartilha que quando ela era mais nova, ela sempre almejava ser uma bruxa, então ela era chamada de Pali Endgloom Black Cloak, com o mais profundo respeito. Hinata responde que parece que estavam tirando sarro dela. Hinata então diz que ficou nostálgico ao lembrar do teste sobre fazer uma poção iniciante e não conseguiu, então ficou de detenção. Ouvindo isso, ela pergunta se seus amigos o ajudaram a aprender isso. Hinata se perde no passado e lembra da época em que falhou no experimento e todos riram dele, dizendo que ele era o único que não passou. Então, no tempo presente, Hinata responde tristemente com um não, porque ele se sentiu um perdedor. De repente, um sino toca e Hinata fica confuso,
mas Mia diz a ele que é hora do intervalo, basicamente a hora do almoço deles. Ela então coloca as pernas na mesa e assume uma posição de descanso, pedindo a Hinata que vá comprar alguns pãezinhos e yakisoba. Hinata pergunta para onde foi a igualdade de posição agora. Ouvindo isso, Mia fica confusa e pergunta se não era uma forma normal de socialização na sociedade humana. Hinata responde que não gosta de uma sociedade assim. Mia compartilha que não podia ser evitado, já que suas memórias da vida de estudante eram de cerca de 100 anos atrás e estavam meio nebulosas. Hinata pergunta como ela pode estar tão errada. Mia pergunta alegremente se ele continua a contar os erros dela. Não seria eficiente para aprender? Hinata pergunta se isso não era apenas ser descarado. Mia pergunta novamente se não estava tudo bem, já que não havia ninguém para julgá-lo. Ouvindo isso, Hinata fica em silêncio por alguns segundos e entra em profunda reflexão. Mia interrompe seu pensamento, sabendo que ele vai ficar triste, e pede que ele diga o que ele quer, já que ela iria comprar pães para eles. Hinata responde que quer um pão yakisoba, um pão de melão, um corne de chocolate e também suco de laranja da máquina de venda automática sem polpa. Ouvindo isso, Mia fica pasma e pergunta se é isso que acontece quando as posições deles mudam. Hinata então também se aproximou dela com papel e calmamente perguntou se ela também poderia ensinar aquela pergunta mais tarde depois de comer. Vendo seu rosto fofo, ela ficou nervosa e respondeu com um sim. A cena mudou mais tarde, onde ambos estavam estudando juntos, e Hinata disse rindo que ainda não estava pronto, ao que ela respondeu que estava com sono. Ele a implora novamente, dizendo que eles tinham estado nisso por tanto tempo e que ele tinha comido tanto que também estava ficando com sono. A cena então mudou alguns dias depois, onde tanto Hinata quanto Mia estavam em pé em uma floresta. Hinata estava olhando ao redor enquanto caminhava pela selva. Vendo isso, ela perguntou por que ele estava tão inquieto. Hinata respondeu que era porque havia monstros na selva. De repente, um pequeno tipo de monstro surgiu do nada e Hinata ficou pasmo. Mia disse que era patético dele, já que era apenas um pequeno peixe frito. Mia então ficou séria e compartilhou que um bom mágico nunca deve abrir mão de seu orgulho e que alguém tão fraco quanto ele deve passar por um treinamento rigoroso. Ouvindo falar do treinamento, Hinata ficou chocado e assustado. Ao avançarem, chegaram a uma caverna e pararam do lado de fora. Muitas vozes assustadoras e rugidos vinham da caverna. Vendo isso, Hinata perguntou tensamente se eles realmente iriam entrar. Mia responde que eles iriam até o fim da caverna e depois voltariam, e com isso, seu hábito de ficar com medo também deveria desaparecer. Ela também pede que ele fique à vontade, pois os monstros lá dentro eram todos preparados por ela e eram inofensivos. Mas no momento em que entraram, um monstro se aproximou e rugiu. Ouvindo isso, Mia ficou assustada e pulou em seu colo. Embora ela tenha sido quem pulou, ela disse a Hinata que não era grande coisa ele estar assustado e abraçando-a, mas ainda era patético. Hinata respondeu que ela era quem estava abraçando ele. Mia perguntou do que ele estava falando, perguntando quem ele pensava que ela era para ter medo daqueles monstros. Naquele momento, Hinata sentiu o peito de Mia tocando seu rosto e percebeu que seu coração estava batendo forte. Embora ela tivesse preparado todos aqueles monstros para ele, embora ela não gostasse, ela então saiu do colo dele, mas ainda estava com medo dos rugidos dos monstros. Então ela segurou a mão de Hinata e pediu que ele não soltasse a mão dela, pois ficaria mais escuro no próximo momento. Mia até agiu tensamente como se fosse realmente problemático. Vendo isso, Hinata pediu desculpas e pensou profundamente que era muito presunçoso da parte dele, mas ele queria proteger sua mestra. Ao avançarem, ficou tão escuro que se separaram um do outro. Hinata gritou que estava muito escuro e perguntou tensamente onde ela estava, pedindo que ela dissesse algo. Em resposta, Mia gritou sua localização. Depois de alguns segundos, Hinata compartilhou que achava que a havia encontrado, mas quando tocou a pele dela, sentiu estranho, áspero e gorduroso, como escamas. Então Mia usou sua magia de fogo para iluminar a caverna e revelou o que estava atrás dele. Ouvindo isso, ele ficou confuso e quando olhou para trás, ficou surpreso ao ver um grande monstro gárgula. Ele até elogiou Mia por criar tal monstro, mas para seu choque, Mia respondeu que não havia criado aquele monstro.
Ele ficou tão chocado que levou algum tempo para interpretar a situação. Quando percebeu, já era tarde demais para correr, pois a gárgula começou a correr em sua direção para atacá-lo. No entanto, para sua segurança, Mia veio entre eles e compartilhou que era uma gárgula, a criatura ápice daquela área, sem inimigos naturais. Em seguida, ela exibiu seu poder e advertiu a gárgula para não colocar um dedo em seu aluno, ameaçando destruí-lo se o fizesse. Vendo isso, a gárgula ficou chocada e fugiu. Mia sentiu alívio porque sabia que as criaturas selvagens eram boas em reconhecer e perceber a diferença de poder. Depois que o monstro se foi, Mia pediu desculpas a Hinata por colocá-lo em perigo, explicando que não tinha intenção de assustá-lo daquele jeito. Para sua surpresa, ele agarrou a mão dela e disse que da próxima vez ele a protegeria quando ela estivesse em perigo. Mas, por enquanto, não era impossível. Por isso ele ficaria forte e, até lá, ela teria que esperar por ele. Ouvindo isso, ela ficou nervosa e abraçou Hinata por trás, dizendo que ele estava dizendo algumas coisas atrevidas, então era hora de punição. Diante disso, Hinata pede a Mia para esperar e não fazer isso em um lugar como aquele. Vendo isso, os monstros que ela criou vieram até eles e pediram desculpas a Mia por perturbá-la, perguntando se eles poderiam voltar agora. Mia respondeu com um sim, reconhecendo que eles fizeram um ótimo trabalho. Na próxima cena, Mia estava esperando Hinata sentada no sofá perto da porta. Estava ficando muito tarde e Hinata ainda não havia aparecido para a aula, então ela ficou triste, perguntando-se se ele não iria vir. De repente, Hinata chegou e pediu desculpas por chegar atrasado. Ela se virou e gritou, perguntando o que ele estava fazendo, já que estava 30 minutos atrasado. Mas quando ela olhou para Hinata, ficou chocada ao ver que ele estava coberto de pequenas criaturas e monstros, mordendo-o. Então ele pediu desculpas novamente e estava prestes a trocar de roupa. No entanto, Mia pediu que ele esperasse e questionou por que ele estava todo sujo e desgrenhado. Hinata respondeu que havia esquecido de usar o sino repelente de monstros e foi atacado. Ouvindo isso, ela ficou tensa e perguntou se ele usou o sino para ficar seguro e qual caminho ele normalmente tomava. Hinata respondeu que ele passou pelas colinas íngremes, depois cruzou as pedras para evitar cair na lava, seguido de cruzar o rio com uma balsa e depois passar pela selva cheia de monstros. Ouvindo isso, ela ficou pasma e perguntou se ele estava indo para uma aventura, e mais do que isso, como ele tinha ficado bem até agora. Ela então mencionou que teria levado apenas 20 minutos se ele tivesse vindo voando com uma vassoura. Hinata respondeu que estava com medo porque não havia voado longas distâncias antes. Mia compartilhou que seu caminho normal era muito mais assustador, então não podia ser ajudado. Como o tempo era dinheiro e para garantir que ele chegasse a tempo, ela decidiu treiná-lo. Na próxima cena, ambos estavam voando de vassoura. Hinata disse que sentia que poderia cair. Mia pediu que ele não ficasse tenso, pois ela estava com ele. Hinata respondeu que não aguentava mais. Mia perguntou o que havia de errado, porque ele estava reclamando durante esse treinamento. Hinata reuniu sua coragem e disse que ela estava certa. Ele não podia desistir quando ela estava olhando. Mia ficou feliz ao ouvir isso, pois era o espírito que ela queria dele. Mas no momento em que ele reuniu sua coragem, ele começou a cair gradualmente. Vendo isso, ela também ficou chocada e assustada. Depois de salvá-lo, ela compartilhou que não aguentava mais e pediu a Hinata para pensar em outras maneiras. Na verdade, ela estava tão assustada que não aguentava mais, porque estava preocupada com ele. Em seguida, ela mostrou a ele um truque de mágica chamado movimento espacial, onde ele poderia se teletransportar para qualquer lugar que pensasse. Ela pediu a Hinata que primeiro tentasse vir na frente dela. Hinata estava muito alegre desta vez e compartilhou que faria isso desta vez com o círculo mágico perfeito, não importa o que. E realmente funcionou, pois ele começou a desaparecer. Mas no momento seguinte, ele ficou chocado, pois estava muito escuro no lugar para onde foi transportado. Ele perguntou tensamente o que estava acontecendo. Do outro lado, foi mostrado que Mia estava corando e Hinata estava realmente dentro do vestido dela. O que aconteceu foi que ela pediu que ele viesse na frente dela e ele fez o seu melhor. No entanto, devido a um erro,
Em vez de aparecer na frente dela, ele acabou dentro do vestido dela, na frente do corpo dela. A magia aconteceu, mas devido a um erro, acabou terrivelmente para Hinata. Ele pediu desculpas depois de sair. Em resposta, Mia compartilhou que agora não podia ser evitado, pois era a única maneira de fazer isso. Ouvindo isso, Hinata perguntou tensamente a qual maneira ela se referia. Mia respondeu que, para fazer isso, ela também precisava estar preparada, pois era inevitável. Ela perguntou a Hinata se estava tudo bem. Hinata ficou pasmo e se perguntou que tipo de magia era, se até ela precisava se preparar. Enquanto ele estava pensando, de repente o chão começou a se distorcer. Percebendo isso, ele ficou tenso, mas Mia gritou e pediu que ele não se movesse, como se ele fizesse. Ele ficaria preso e não conseguiria sair. Então, depois de alguns segundos, Hinata caiu em outro lugar. Quando olhou para cima, ficou chocado ao ver o design interior daquele cômodo. Ele se perguntou de quem era o quarto. De repente, ouviu a voz de Mia perguntando se funcionou. Então ele percebeu que a mansão de Mia estava do lado de fora do quarto e se perguntou se sempre houve um quarto assim. Mia respondeu que era um quarto recém-formado apenas para ele. Ele perguntou surpreso: "Sério, para mim?" Mia respondeu com um sim e perguntou como seria morar juntos. Ouvindo aquela pergunta, Hinata ficou envergonhado, corou e hesitou na resposta. Até Mia percebeu um pouco depois que, se ela sugerisse de repente, ele poderia não gostar. Então, para disfarçar, ela disse que não estava forçando nada e que, se ele não quisesse, também estava tudo bem. Hinata respondeu com um não, explicando que não era assim. A questão era que ele estava muito feliz e que, se não fosse irmão, adoraria estar lá. Ouvindo isso, ela ficou tão feliz que desmaiou, pois não estava preparada o suficiente. Hinata ficou tensa vendo ela e estava tentando acordá-la e assim, essa parte da história terminou.